Olá, alunos do segundo ano, Carlos e Ângelo. Conseguiram fazer os exercícios? Então nessa aula a gente vai corrigir esses exercícios, tá? Então, na questão 1, pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Então, nessa questão 1, eu perguntei qual que é a classificação dada aos pronomes, qual que é o nome que nós damos aos pronomes que substituem um termo e aos pronomes que acompanham o termo. Então, os pronomes que substituem um termo são os pronomes substantivos, né? E os pronomes que acompanham o termo são os pronomes adjetivos. Então, nessa primeira aula de pronomes, nós basicamente estudamos os pronomes substantivos, porque eles substituem esses elementos. Já nas próximas aulas, nós já vamos começar a estudar os pronomes adjetivos, que são esses que acompanham. Questão 2. Quem são as pessoas do discurso? Eu, tu e ele. Dentro do processo comunicativo, quais são as suas posições? Então, quem são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. E suas manifestações plurais, né? Nós, vós, eles. Dentro do processo comunicativo, quais são suas posições? Então, o eu é quem fala. O tu é com quem se fala. E o ele é de quem se fala. Essas são as posições dentro de um processo comunicativo, né? Então, vamos pensar aqui um processo comunicativo de videoaula. Eu falo, então, Rafaela, primeira pessoa. Segunda pessoa, Carlos e Ângelo, que são vocês. Terceira pessoa, qual que é o nosso assunto? Pronomes, né? Claro que o exemplo aqui seria um exemplo metalinguístico, mas a gente está falando de um assunto, então o nosso ele aqui seria os pronomes. 3. Quais são as funções sintáticas exercidas, respectivamente, pelo pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo? Apresente exemplos. Então, o pronome pessoal do caso reto é sujeito e predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho assim, Maria está doente, eu posso dizer ela está doente. Então, esse ela entra no lugar, substitui esse substantivo próprio, né? E os pronomes do caso oblíquo, eles podem ser complementos verbais, eles podem ser complementos nominais e pode ser também adjunto adverbial. Então, a gente pode ter assim, por exemplo, ele nos entregou a lista. Então, ele entregou a nós a lista, que é esse nós, seria esse pronome oblíquo átono, e a gente pode ter ele entregou para mim a lista, e aí esse para mim já é acompanhado de preposição, então seria um caso de pronome oblíquo tônico, né? 4. Quando a chamada segunda pessoa indireta é manifestada. Então, ela é manifestada quando eu falo com essa segunda pessoa, mas conjugo o verbo na terceira pessoa. Isso é um exemplo dos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, nós estamos nos posicionando, nos comunicando diretamente com esse meu tu, com essa minha segunda pessoa, mas a gente conjuga o verbo na terceira pessoa, que é uma das estruturas básicas do pronome de tratamento, né? E o 5, nós podemos dizer que hoje, no Rio de Janeiro, as formas senhor, senhora e a forma você são utilizadas respectivamente para tratamento cerimonioso e para o tratamento familiar? Justifique. Não só. Como nós dissemos ainda na aula, podem ser usadas, mas não só. Então, senhor e senhora, para nós aqui no Rio, também tem muito essa questão de idade, a gente carrega muito essa ideia de idade, tá? De senhor e senhora. E a forma você, a gente usa também, não só para pessoas que nós temos uma relação próxima, que nós temos um certo grau de intimidade, mas também para pessoas que a gente não tem intimidade. A gente já perdeu esse você como um tratamento muito íntimo e já utilizamos esse você em tratamentos plurais dentro do nosso cotidiano. Tranquilo? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo dos pronomes. Tchau, bom estudo para vocês. Até a próxima.